Fala, amigo! Tudo bem? Viva sob condição e permaneça exatamente onde você está. Condição vai fazer com que você experimente o que sempre viveu. É como se você vivesse o tempo inteiro do passado. Tem uma historinha que eu acho muito interessante que diz o seguinte, para quem tem mania de viver sob a condição de permanecer exatamente no mesmo lugar. Um sábio andava com seu discípulo e, de repente, com fome, com sede, avistaram uma casinha muito pobre num determinado lugar e resolveram ir lá pedir água, um pouco de comida, abrigo. E aí, chegando nesse lugar, uma casinha muito pobre, pessoas muito subnutridas, eram o pai, a mãe e seus 3 filhos e uma vaquinha. Era tudo que eles tinham. A casa caindo aos pedaços, mas ainda assim foram bem recebidos e tal. E ele perguntou, né? O monge lá perguntou pro senhor, pro dono da casa, como é que ele fazia para sobreviver, né? Já que ele era tão pobre, tão miserável, né? Uma vida tão pobre. E aí esse senhor virou-se para ele e disse que daquela vaquinha era o que ele tirava todo o sustento da família. Ela dava o leite, do leite que sobrava ele fazia queijo e levava o queijo e o leite para vender na cidade e trocava por outros alimentos, e assim ele ia vivendo. O peregrino agradeceu, junto com seu discípulo, a breve estadia, e seguiu seu caminho. Quando chegou a uma certa distância, esse monge virou pro seu seguidor e disse para ele o seguinte: agora vai lá, sorrateiramente, e jogue a vaquinha pelo penhasco. O peregrino ficou assustado, mas nós acabamos de ser extremamente bem recebidos por eles. Apesar de não terem quase nada para nos oferecer, nos receberam com carinho. Eu vou ser ingrato a esse ponto de fazer isso, de jogar a vaquinha deles por penhasco abaixo? Faça o que eu estou falando para você fazer. Ele abaixou a cabeça, completamente injuriado, mas resolveu fazer o que o mestre dele mandou. Foi lá de forma escondida e pum, empurrou a vaquinha. E a vaquinha acabou morrendo no precipício. Passaram-se alguns anos, e esse acompanhante do monge, né, esse discípulo do monge, ainda com aquela história na cabeça, porque aquilo foi uma coisa que afetou muito ele, ele resolveu ir lá saber como é que estava aquela família, né? E aí, chegando lá, encontrou um sítio maravilhoso, com árvores frutíferas, com animais pastando, pessoas completamente saudáveis. Ele, num primeiro momento, ele ficou desesperado. Falou, pronto, eu ajudei a destruir de vez aquela família. E foi se aproximando e chegou, conseguiu encontrar o dono e reconheceu ele. Mas ainda assim quis se certificar e perguntou, olha, uma família que tinha assim, assado até um tempo atrás e tal, somos nós. Ele ficou surpreso com aquilo e perguntou o que tinha acontecido, se eles eram tão pobres. E aí esse senhor virou-se para ele e falou, poxa, o senhor não sabe o que aconteceu. Nosso único sustento, a nossa vaquinha, ela caiu do morro num precipício e morreu. E aí nós tivemos que descobrir coisas que nós nem sabíamos que existia, porque estávamos acomodados com quem nós éramos, com a condição que nós tínhamos, e não prestamos atenção no que nós éramos capazes de fazer. E olha só, agora o senhor pode ver tudo que nós conquistamos ao longo desses anos todos, quando passamos a acreditar em nós mesmos. Essa é a lição que eu queria deixar para você, que você não vivesse de condição, que você prestasse atenção que a zona de conforto e a rotina, elas são destruidoras de um processo de criatividade. Isso em todas as pessoas. Nós somos criativos, nós somos pessoas que nos reinventamos a cada instante. Não fique na condição, não fique nessa condição que você se colocou ou que alguma outra situação tenha colocado você. Você é capaz de transformar.
Você tem total condição de sair daí da sua zona de conforto. Empurre a sua vaquinha pelo morro abaixo e vá conquistar tudo aquilo que é de merecimento seu, porque você é capaz. Gostou desse vídeo? Compartilhe, faça chegar a outras pessoas. Vamos aumentar essa corrente do bem. Um grande abraço. Tamo junto. Tchau.